bom dia, uma boa tarde. Estimo que você tenha uma ótima noite. Hoje, 7 de setembro de 2023, estou indo em direção ao desfile cívico-militar da cidade de Maringá, Paraná. Mas com o seguinte propósito: hoje é dia do cidadão brasileiro, não de políticos brasileiros. Então meu intuito não é falar sobre político. Eu posso abordar o prefeito, mas também não vou falar sobre política. Meu intuito hoje é duas questões. É do consciente coletivo que o dia 7 de setembro é a independência do Brasil. Mas de qual ano seria? Você sabe me dizer o ano da independência? O consciente coletivo diz que é 7 de setembro. Mas o que ocorreu até chegar ao dia 7 de setembro? Vou aqui trazer algumas informações para você. A independência do Brasil foi um processo histórico de separação entre o então Reino do Brasil e Portugal, que ocorreu no período de 1921 a 1825, colocando em violenta oposição as duas partes, pessoas a favor e contra. As Cortes Gerais e Extraordinárias da nação portuguesa, instaladas em 1920 como consequência da Revolução Liberal dos Portos, tomam decisões a partir de 1921 que tinham como objetivo reduzir a autonomia adquirida pelo Brasil, o que na prática o faria retornar ao seu antigo status de colônia. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declarou o Grito da Independência às margens do rio Ipiranga, e o Brasil se consolidou como uma nação independente. Desde 1946, por lei federal, a data é um feriado nacional. Então hoje, por lei federal, desde 1946, é uma data comemorativa da nossa independência. Essa vai ser uma das perguntas ao quem eu vou abordar. No consciente coletivo sabe o dia, mas sabe a data? 1822, 7 de setembro de 1822. Mas o processo se iniciou em 1921 e perdurou até 1825. Então não foi um processo amigável. Houve derramamento de sangue, certo? E uma outra questão que eu vou abordar. Todos sabem quem foi Dom Pedro I a declarar a independência do Brasil. Mas alguém sabe o nome completo do cidadão? Algumas informações. Dom Pedro I, herdeiro do trono português, foi regente do Brasil e um dos condutores do processo de independência. Foi imperador do Brasil durante o primeiro reinado, de 1822 a 1831. Uma das maiores curiosidades que envolve Dom Pedro é o seu nome completo, que ficou bastante famoso por ser um nome consideravelmente longo. O nome seria Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael Joaquim José, Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. É nome retado da porra. Então o intuito desse vídeo é abordar as pessoas e fazer essas duas perguntas sobre o ano que foi a independência e sobre o nome completo de Dom Pedro I. Já nós volta. Alguns momentos depois. Eu vou a partir de agora abordar alguns cidadãos a respeito dessas questões. Vamos ver se eu consigo abordar, porque as pessoas ficam meio acanhadas. Mas espera aí. Posso mostrar o seu rosto? Estou aqui com, como é o nome do senhor? Celso. Consciente coletivo, todos sabemos que 7 de setembro foi o dia da independência proclamado por Dom Pedro, certo? Sim. Qual ano? 1800. Três alternativas. 1821. Não é. 1822. Não. 1825. 1822. Certo. O processo da independência começou em 1921 e Dom Pedro declarou em 1922, 7 de setembro de 1922, a independência, porque Portugal queria que o Brasil retornasse novamente ao status de colônia, porque o Brasil já estava.
Outra pergunta sobre esse dia. Todos conhecemos Dom Pedro I. Qual o nome dele completo? Não? Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Meu Deus, eu li a mãe dele, não lembra disso. Era que antigamente, para você dar poder, status à pessoa, as pessoas tinham esses nomes, entendeu? As cortes espanhola, francesa, todos tinham esses nomes compostos para dar status. Aí, certo? Muito obrigado. Tenha um bom 7 de setembro. Obrigado, tá? Estou aqui com mais um cidadão. Se apresente, qual é o seu nome? É Laércio Faur, delegado. Ah, delegado da cidade. Tudo bem, Laércio? Prazer. Pablo França Ferreira, esse aqui é o canal Pablinho. No consciente coletivo, e todos sabemos que 7 de setembro é o dia da independência, certo? Agora uma pergunta, se você estudou história, qual ano? 1822. Certo. O processo se decorreu em 1821, foi quando começou, porque então o reino de Portugal quis tornar o Brasil como status de colônia e se finalizou em 1825, sendo que 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I. Agora, outra pergunta sobre o dia. Qual o nome completo de Dom Pedro? O nome do homem é comprido, hein? Eu não sei não, rapaz. Aqui. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier de Paula. Nossa. De Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Cipriano, de Bragança e Bourbon. É porque é nome para... Esses nomes gigantes das cortes antigamente era para dar status de poder. Aí tinha esses nomes compridos. Ao mais foi um prazer, muito obrigado. Meu canal chama Pablinho. Estamos aí. Tudo bom, senhor? Tudo bom? Muito obrigado. O pessoal tá meio arredio quando chega alguém informando que é de conteúdo, já acho que vai tratar sobre política, mas esse não é meu intuito. Hoje é nosso dia, dia do cidadão brasileiro, não de políticos pilantras. Estou aqui com o Jonathan, hoje está querendo faturar uma graninha aí, ó, vendendo água. Tá quanto água, moleque bom? Tá R$3, 2 por 5. 2 por 5, aí, ó, na mão do Jonathan é melhor. O que você fez na moleque aí? Moto? Moto bateu. Aqui, ó. Eita. Então, a questão hoje é o seguinte, Jonathan. É do consciente popular que hoje, 7 de setembro, é o dia da independência, certo? É. Agora a seguinte pergunta. De qual ano que foi? Velho, agora você me pegou nessa aí. Vou te dar 3 alternativas. Igual o programa do Show do Milhão. 1821, 1822 e 25. 25. Não. Todo o processo começou em 1821 e terminou em 1825. Mas o dia da independência programado por Dom Pedro foi 7 de setembro de 1821, porque o processo já havia vindo decorrendo durante um ano, batalhas sangrantes, não foi assim, Dom Pedro declarou e pronto. Houve morte envolvida na parada, tá ligado? Porque Portugal queria que o Brasil voltasse a ser colônia, o Brasil já estava sendo reinado. Agora outras questões, todos sabemos que foi Dom Pedro I. Qual o nome completo da figura? Essa eu fugi da escola. Lê pra nós aí. Pedro de Alcântara, Francisco Antônio. Não, isso aqui é o nome dele. Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. É o nome do indivíduo, moleque bom. Meu Deus, isso aí é nome? Nome. Sabe por quê?
Porque antigamente nas cortes espanholas, reinados, o nome era para denominar o poder da pessoa, entendeu? Nossa senhora. Se tivesse É sobre nome igual isso. hoje. Moleque bom, Valeu. prazer, muito obrigado. Obrigado a você. Eu acho que segunda-feira o vídeo tá no canal. Beleza. Vou te mostrar o canal. Estou aqui com o Teixeira Igor, Décio. Décio. A minha questão no dia de hoje é o seguinte. É no consciente coletivo que 7 de setembro é o dia da independência. De qual ano? 1822. Parabéns. Você é militar? Hã? Você é militar? Não sou militar. Tá. Mas o processo se iniciou em 1821 e finalizou em 1825. Em 1822, Dom Pedro declarou a independência. Independência. Porque a corte portuguesa queria que o Brasil voltasse a ser colônia. Dom Pedro se rebelou contra a própria corte. Isso mesmo. Agora a seguinte pergunta. Segunda pergunta. Qual é o nome do personagem principal completo? Dom Pedro Alcântara. Dom Pedro Alcântara. São 5, 6 nomes. Então, 16 nomes. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Atenção repetidoras e retransmissoras. A TV aleatória sofreu problema técnico. Motivo? Os transmissores sofreram subreaquecimento. Aconselhamos roubar sinal das outras afiliadas da TV precária. Se virem. Já levanta a mão, pessoal. Cadê as bandeirinhas? Vamos agitar aí. Isso, daqui a pouquinho daremos início ao nosso desfile do 7 de setembro. Lembramos as autoridades se nominarem junto aqui ao nosso cerimonial. As instituições participantes são mais de 30 participantes nesta edição e mais de 2.300 desfilarão neste 7 de setembro em Maringá, neste ano de 2023. 7 de setembro de 1822, porque a corte portuguesa queria que o Brasil retornasse a ser colônia. Exatamente. Correto? Exatamente. Segunda questão. Qual é o nome completo do personagem principal? Dom Pedro I. Aí tu me pegou. Eu até sei, sabia, mas assim, é um nome grande pra cacete, né? Então assim. Quase 17 nomes. E é isso aí que você tá perguntando, reflete a importância do cidadão da gente saber a nossa história. Né? Realmente agora me foge a memória o nome completo de Dom Pedro, porque é um nome gigantesco aqui. 3 linhas: Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon. Então, Ao final só ficou Bragança e Bourbon. porque você veja, antigamente isso não era assim. Era para denominar poder. Todas as cortes, espanhola, portuguesa, francesa, Eram muitas famílias, né? Depois isso aí foi desmembrando, é claro, né? Era porque ele vinha adquirindo o nome do vô, tataravô, e ia agregando ao nome dele. Porque o que dava força antigamente ao governo, né? A monarquia eram justamente as famílias, né? Viu a memória agora, o nome que se dava lá, mas todas essas famílias tinham sua importância dentro para sustentar o reinado. É isso que as pessoas às vezes carregavam esse monte de nome, enfim. Mas denota ali a importância que a gente tem de se orgulhar por ser uma nação independente, fomos colônia durante muito tempo. Isso foi a custo de sangue, né? Não foi de graça, não foi de uma hora para outra que chegou, não somos independentes, não, se não estava sendo aceito, a coroa não queria aceitar. Eu não cheguei nesses pontos, mas a corte de Minas Gerais entrou em guerra sangrenta, culminando com a morte de Tiradentes.
Assim, a história ela é longa, ela não foi um capítulo, é como a gente tá falando. A independência ela não surgiu, chegou dia 7, agora teve uma batalha, teve uma sucessão de atos que culminou com esse 7 de setembro. E aí a gente, obviamente, continua de se orgulhar da nação que a gente se tornou e, claro, buscar sempre manter essa independência, mas focado no povo, né? Manter, saber que dá independência ao nosso país, o que forma a nossa nação, somos todos nós. Muito obrigado. Voltamos a conversar sobre política. Beleza. Depois tem que estudar, tá vendo aí? Tem que estudar aí, né? Ó, e outra coisa, hein? Quem tá falando isso cai no Enem, hein? Da Juventude e Cidadania. Estou aqui com o deputado do Carmo. É do Consciente Coletivo. 7 de setembro é o dia da independência. Augusto Melo, da Secretaria de Saúde, Flávio Montopoli, secretário do PROCON, Francisco Faboto, secretário de Trabalho, Renda, Agricultura, Consciente Coletivo. Carole, da Segurança Pública, Jocelyn, de Obras Públicas, Maria da Agência Maringaense de Regulação, Nayara Caruso, secretário de Educação, Paulo Gustavo Ribas, secretário de Limpeza Urbana, Paulo Sérgio Cárceres, secretário de Logística Urbana, Santa Regina Jacobós, secretário de Assistência Social, Pessoa Idosa e Política sobre Drogas, Sérgio Maximiliano, personagem principal do dia de hoje é Dom Pedro I, secretário de Cultura. Qual o nome A completo Prefeitura de dele? Maringá agradece mais uma vez a todos que participam e prestigiam este evento. Vamos então ao desfile cívico-militar de 7 de setembro. Vamos soltar o trocado militar. É tanta coisa? Valeu. Cadê as bandeirinhas, pessoal? Bastante animação para recebermos aí o desfile cívico-militar de 7 de setembro. Não, pegadinha engraçada. Agora você quer conversar sério? Na hora que você quiser. Nossa cidade, O secretário de Limpeza Urbana de Maringá fez a seguinte declaração. Eu estou fazendo desafio. É a presidente dele. O secretário de Limpeza Urbana de Maringá, da Câmara Legislativa de Maringá e fez a seguinte declaração: vou arrancar 4 mil aves condenadas em Maringá em menos de 1 ano e meio. Isso não procede, sabe por quê? Porque eu conheço uma fonte segura de dentro da AMISEP que falou que não consegue arrancar. Como que um secretário sobe num púlpito de uma Câmara Legislativa e fala para mas qual é a pauta? Do secretário ou a pauta que você queria fazer? Porque se você pergunta, eu ia responder. Eu não queria falar, eu falei pro senhor, hoje eu não queria mas falar. pegadinha comigo não. Mas não foi pegadinha, irmão. Em nenhum momento, olha aqui pra mim. Não foi sério, velho. Em nenhum momento foi pegadinha. É fato histórico. É fato histórico. Ah, irmão. Se estressou. Da região de Maringá presta serviços de combate a incêndio, busca, salvamentos, resgate, atendimento pré-hospitalar, defesa civil, prevenção contra incêndio, pânico e desastre. Os bombeiros e bombeiras militares dedicam suas vidas de noite em prol da população. Uma sala de papel fundamental na formação de cidadãos críticos e conscientes por meio de uma educação pública gratuita e de qualidade. A Prefeitura de Maringá investe na formação de professores e na adoção de metodologias de ensino inovadoras, visando a melhoria da qualidade da educação oferecida no município. Entre as iniciativas desenvolvidas pela Secretaria, destacam-se a ampliação da jornada escolar, realizada em mais de 70% das unidades escolares. E aí, pessoal, o prefeito Ulisses Maia não compareceu no evento, teve uma agenda externa, mas estou aqui com o vice-prefeito Edson Scabora. E vou fazer as perguntas que eu fiz pro deputado do Carmo, mas vamos ver como ele se sai. Ele ficou bravo, né? Bravo? É de consciente coletivo. 7 de setembro é o dia da independência, correto? É o consciente coletivo, é o fato. Em 1822, Dom Pedro I levantou a sua espada. Essa era a minha pergunta. E clamou independência ou morte. Essa era a minha pergunta. É isso? Eu ia perguntar. E acertou? Qual ano? O Tubarão acertou?
Por isso que ele achou que eu tava fazendo ironia. Em nenhum momento eu fui irônico nessa pergunta. Não, mas É um fato histórico. histórico, sim. Certeza? O que ocorreu foi que começou o processo de independência em 1821, quando Portugal queria que o Brasil retornasse à status de colônia. Aí Na verdade começou com Tiradentes. mas A ideia do povo brasileiro se separar de Portugal começou lá com Tiradentes, foi o grande primeiro fato histórico que por muitos anos ficou esquecido, né? E lá na República, que depois de proclamação da República, que o pessoal, né, foi buscar esse fato lá em 1700 e pouquinho, nem me lembro mais a data, o fato do Tiradentes ter sido o primeiro grande herói brasileiro, esquecido na época, mas revivido com a proclamação da República. agora a outra questão. Todos sabemos do personagem principal, Dom Pedro I. Todos sabemos. Qual é o nome completo dele? São 30 e poucos nomes. Você não quer que eu adivinhe isso também, né? Aí o cara ficou bravo. Ficou bravo? Eu tô fazendo hoje eu coloquei na cabeça que eu não ia tocar sobre política, porque hoje a gente diz o povo brasileiro. Aí ele foi que ele vai de fato político, aí eu toquei no assunto. Não, mas tem que levar na macia. A vida O nome do fulano é Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, José, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. o último só ficou Bragança e Bourbon. Exatamente. Já formou a família Essa é as cortes. Isso, É isso? Alô, gente! Aqui é o canal Padrinho e como eu sempre digo, vou finalizando o dia de hoje. Vai que vai, porque como a rua me ensinou, se vacilar o cachorro cai. Valeu!